Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desperta Podcast. Hoje com a honra de trazer um pastor, escritor, teólogo, pai de família, esposo e que mais que tem aqui escrito aqui? Edinaldo Carvalho. Seja muito bem-vindo, pastorzão. Obrigado. Vai ter uma lista de coisas aí, né? Nada, eu sou pescador. Pronto, pescador. Gosto de pescar garopa. Tá bom. E homens. É bom pescador? Olha, a garopa sim. Homens. Eu nunca vou para o mar se não voltar com peixe. Aí, ó. Glorinha que eu diga, ela é a minha testemunha. Agora, homens, eu gostaria de ser melhor. Sim. Porque por mais que eu pregue o evangelho, que tente conquistar corações, eu me sinto em déficit. Ainda tem mais, né? Eu estou no vermelho. Sim. Com relação a isto, né? Por isso que me sinto... O meu maior título é candidato a servo inútil. Tá bom. Porque o Lucas fala que depois que eu fizer tudo o que possa fazer Sim. pelo evangelho, ainda assim sou um servo inútil. Sim. Se eu conseguir ser um servo inútil, eu já cumpri a minha tarefa. E é bonito isso, né? Porque se nós formos parar para analisar o que é a graça do Senhor e o que é o nosso Deus comparado ao nosso serviço para Ele, nós sempre estaremos no vermelho. Por isso a graça. E por isso a graça, né? E a gente está aqui para falar hoje sobre escatologia, sobre teologia, sobre a péssima impressão que as pessoas têm de algumas igrejas que, de fato, não têm colaborado, né? Com aquilo que é verdade, com aquilo que a igreja se propôs a fazer. A gente vai falar sobre essa confusão no Oriente Médio e essas tragédias que são as guerras. Vamos falar da guerra da Rússia também e vamos falar como é que a Bíblia já predisse todas essas coisas, como é que é possível, né? Então tem muita gente que assiste a gente que não é cristão, o que é um ótimo sinal para nós e que eu acho que a partir do dia de hoje começa mais ou menos a perceber ou trazer um pouco de atenção, né, a um livro que tem milênios e que para nós é sagrado e que conseguiu prever durante toda a história o que aconteceu e o que está acontecendo. Então eu queria começar falando desse problema das igrejas, por exemplo. Você tem de um lado umas igrejas fazendo um trabalho seríssimo, matando e morrendo, né? Eu costumo dizer que antigamente a gente via um grupo de igrejas muito grande, onde os pastores ganhavam carros. Agora a gente vê um grupo de igrejas onde os pastores dão carros, dão alimento, repartem, né, a sua receita. Mas você vê um grupo de igrejas que não está exatamente na mesma pegada e faz o movimento contrário. E o que mais me preocupa é igrejas que ensinam teologia e escatologia de maneira muito equivocada. Eu sei que você tem caminhado por aí, dando palestras, pregando em várias igrejas, você tem visto isso também, e como é que se remedia isso? Se é que é possível remediar? Olha, Victor, em primeiro lugar quero agradecer a você, ao querido irmão Aquino que está aqui na retaguarda, sua produção, ao canal Desperta Podcast, interessante. O momento agora é de despertar mesmo. E muitos não serão despertos. E uma vez eu falei isso, recebi muitos desaforos. Desaforo, sabe o que é o desaforo? Sim. Desaforo é respostas mal educadas, né? Acerca do que pensa um ou outro. Eu penso e falo o que penso. Se alguém não concorda, pode até dizer, olha, eu não concordo, por isso, mas uns não. Uns são desaforados, mal educados, né? Diz, esse velho está viajando na maionese. É desrespeitoso. Eu acho ótimo, eu sou velho mesmo, né? Graças a Deus que me conservou até agora. Eu que fui um menino para morrer aos 5 anos. Porque nasci com uma cardiopatia congênita que não tinha cura. Essa cirurgia estava ainda engateando nos Estados Unidos com os laureados da medicina. E aqui fui internado por interesse científico. Mentira! Porque o médico disse assim, vai morrer. Se ele vai morrer, vamos tentar, vamos fazer uma anastomose aí, no músculo cardíaco e tal. Uma cobaia. É uma cobaia, porque o meu coração misturava o sangue venoso com o arterial. E a minha vida era para findar aos 5 anos. Tanto é que quando eu visito um cardiologista que não me conhece,
Ele chama outro médico e diz, olha aqui, uma tetralogia de Falô perdida na multidão, porque ele tem raro, hoje né? 68 anos, é raríssimo. E se Deus conservou a minha vida e me fez chegar à velhice, tem uma razão. Para ver os meus netos, né? Então eu sou velho com muito orgulho. Porque o vinho velho é o melhor vinho. É verdade. E o ouro velho é mais valorizado ainda. Mas tem muitos que não me elogiam assim, me chamam de velho e xingam e tal. Mas é apenas o pensamento de cada um deve ser respeitado. A igreja vive um momento de crise de identidade. Nós não vivemos semelhantemente à igreja de Atos dos Apóstolos, momento em que os nossos irmãos lá do primeiro século comiam as escrituras, apaixonados, né? Eram apaixonados por aquilo que o Senhor ensinou. Tanto é que o Espírito Santo é quem nos faz lembrar o que Jesus ensinou. E esse ensino vem passando de geração a geração. Momentos de alta e momentos de baixa. Estamos vivendo um tempo de baixa. A agenda da igreja secularizou-se. A agenda da igreja se tornou muito secular, se tornou horizontal. A igreja está fazendo muito show, muitos congressos, muitos prédios suntuosos, não é? A igreja está muito envolvida no poder político, emprestando seu poder de mobilização social para eleger pessoas no mundo político. Quer dizer, e a igreja também abriu mão, fundamentalmente, do estudo bíblico na profundidade. A igreja está hoje, na maioria, salvo raras exceções, eu quero pontuar e frisar, salvo as boas exceções. A igreja está dentro de uma caixa teológica, trabalhando apenas uma dogmática teológica que não consegue entender o plano do Criador. E isso é um defeito. Tem um outro pior, que muitos pastores estão trazendo da cátedra dos seminários estudos semelhantes a veneno. A teologia liberal, a teologia da esperança, a teologia de Bultmann, Kuhlmann e esses homens que são ateus. E a cátedra está formando hoje uma pleiade de pastores que são ateus, que não conseguem entender mais que os sinais acompanham os que creem, que não falam muito, aí que não falam mesmo, de escatologia bíblica. Não fala. A escatologia bíblica ela foi esquecida, tomou um golpe de morte, e parece desde o século II, quando surgem os pais da igreja alegóricos, que interpretam as profecias de maneira alegórica, não literal. Então, o diálogo que nós vamos travar aqui é, em primeiro lugar, isso, lamentar o momento de crise, de identidade pelo qual a igreja passa. Tem uma crise profunda, né? Uma crise profunda. E eu não ouço ninguém falar como a gente remedia isso, assim, é voltar com o ensino? O fato de os pastores ou os membros da igreja não conhecerem profundamente as Escrituras não implica na salvação, na minha opinião. Porque por causa da graça. A graça é tão graça que eu acho que a graça vai até salvar a mim mesmo. Vai ser mal surpresa do céu. De vez em quando eu olho no espelho e pergunto a Deus, você vai salvar isso? Isso sou eu. Então, você não precisa ser especialista em escatologia ou em outra doutrina qualquer da Bíblia para alcançar a salvação. E para entender o plano de salvação. Porque Deus nos conhece por dentro. Agora, as Escrituras também falam que errais em não conhecer as Escrituras. E aquela paixão que os nossos avós e bisavós tinham com relação a comer a Bíblia,
o amor pela palavra. Já não tem mais hoje. Tem uma pregação de John Piper que ele fala isso, né? Ele falou assim, cara, foi o que você falou no começo aqui, né, com a gente. Ele falou assim, não leia a Bíblia, navegue sobre esse lugar, sabe? Não, e falou muito comigo, né? Porque meu devocional é pela manhã. E ele falou assim, não passe, né, pela Bíblia e comece o seu dia. Sim. Viva a realidade do Evangelho e as outras coisas você vê depois, sabe? Exatamente. Uma vez eu estava pregando em algum lugar, acho que era uma célula, e eu falei assim que algo que Deus tinha compartilhado no meu coração, eu acredito, era que o mundo pode esperar o meu tempo com Deus, sabe? E não o contrário. Deus pode esperar o meu tempo com o mundo. Não seria justo isso, né? Mas o mundo pode esperar o meu tempo com Deus. Então, se você se reorganiza e dá prioridade para que, de fato, tenha tempo com Deus, aí você começa a destrinchar alguma coisa. As pessoas querem muito ouvir a voz de Deus. Leia as Escrituras. Pois é. Estude as Escrituras. Os pais da fé falavam tudo isso, né? A Escritura é viva. Ela é pão do céu. Por isso que Jesus, falando à geração da época dele, que o seguiam para ter sinais. Tanto é que ele falou, a população falava, mostra-nos sinais para que venhamos a crer em ti. E ele falou, não vos mostrarei mais sinais, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque vocês querem... Aí eles retrucaram. Não, porque Moisés alimentou o povo, nossos pais, no deserto com maná. Aí Jesus falou, mas eles comeram maná, mas morreram. Aí vem a grande virada. A geração do maná foi a geração incrédula. A maná era uma comida que perece. É uma comida que, se você catar mais ela no dia anterior, para o dia seguinte, chega lá, está cheio de bicho. Não é? E hoje é muito comum as pessoas dizem, no culto de ontem teve muito maná. Já ouvi. Aí Jesus falou, buscai o pão que não perece. Sim. Eu sou o pão do céu. Aí foi um impacto no grupo, né? A comida que não se estraga, mas dá vida e vida eterna. Então, o Senhor sempre confrontou aquela geração má e adúltera. Jesus não veio para unir. A Bíblia diz. Sim. Ele veio para criar dissensão, para separar o joio do trigo. Então, você que está sendo desafiado hoje pelo irmão Victor, pelo podcast Desperte. Volte a ter aqui, né, meu filho? Amor pelas Escrituras. Amor pela palavra, né? Bíblia não se lê. Bíblia tem que se trabalhar com ela, navegar e comê-la. Então, nós ouvimos acerca das Escrituras, aí temos que adotar o espírito bereano. Ruminar mesmo, né? Ler. E não para em ler, tem que investigar o que leu. Sim. Essa área da investigação é igual garimpeiro, que cavuca o solo para encontrar a pedra preciosa. E quando você está investigando e o Espírito Santo te ajudando, sim, você vai na sã doutrina, começa a conhecer o plano do papai. Porque o papai tem um plano. Sim. E esse plano tem cabeça, tronco e membros. Se você mistura tudo, aí começa a acontecer o que está acontecendo hoje na igreja. Um sincretismo, sim, teológico, misturando aquilo que se chama Antigo Testamento com o Novo Testamento. E tentando dar o mesmo significado para os dois. Né? Aplicando tudo isso à igreja. Sim. E não é isso. Do Gênesis a Malaquias, e a maioria das parábolas de Jesus que estão nos evangelhos, não se destina à igreja, somente a Israel. Sim. A igreja se destina ao Apocalipse, às epístolas, às cartas e alguma citação do Senhor. O restante era o Senhor ensinando a Israel, para que Israel ensinasse o mundo. É uma declaração que é feita hoje, né, que Israel é o termômetro do mundo. Tu concorda com isso? O Israel pode ser, aqui nesse livro, que eu não vou mostrar, você vai, mas eu vou mostrar o que eu escrevi aqui. Somos a geração do acelerado cumprimento das profecias. Ou seja, a geração que vive hoje está testemunhando o cumprimento das profecias que foram profetizadas há 2.500 anos. Sim.
O que os profetas profetizavam, nem sabiam o que falavam, porque não era para a época deles, é para a nossa época. Algumas profecias tiveram o seu cumprimento histórico na época dos profetas, mas muitas outras têm o cumprimento remoto para o tempo presente. E eu acho que isso é uma grande confusão na cabeça das pessoas, por exemplo, quando você fala de cumprimentos e sinais, né? Você fala, por exemplo, se eu falar sobre o secamento do rio Eufrates, sobre essas raposas aparecendo ali não sei se é no norte de Israel ou no centro de Israel. Então, assim, são pequenos sinais que a informação que é chegada, que é circulada nos corredores, é que isso é um sinal ou não é um sinal. O que é factoide e o que não é? Porque aquilo ali é mostrado de forma sensacionalista. Então tem isso, né? Solta, pinçada das escrituras. Por exemplo, as profecias bíblicas estão se cumprindo ao longo da história de Israel. E marcam o tempo das nações. As nações não estão fora da profecia bíblica, mas elas se cumprem em Israel, marcando o tempo dos gentios. Ou seja, Israel não é só o termômetro, seria o relógio também do mundo. É o ponteiro do relógio. É ele que caminha. Mesmo que Israel tenha ido para o banco, banco no sentido futebolístico. Né? Era o titular absoluto. O jogador que não está jogando está no banco. Sim. Parece que Israel está no banco, mas não está. Sim. Os gentios estão se formando. O corpo de Cristo está se formando com a minoria judaica e a maioria gentílica. Vamos explicar isso? Vamos. A minoria judaica, porque a igreja nasceu judaica. Sim. Os discípulos de Cristo eram judeus. Depois aqueles 120 eram judeus. Depois aqueles 3.000, 5.000, a maioria eram judeus. O restante endureceu o coração e não quiseram entender que aquele carpinteiro, Yeshua, era o tão esperado Mashiach de Israel. Aquela geração passou para outras gerações de judeus o ranço de que Jesus era um embusteiro, era um charlatão, era um impostor, até o dia de hoje. Então você vai lá para Israel, você não encontra fé em Cristo em Israel, apenas uma minoria. E alguns dos judeus que já reconhecem Yeshua como o Mashiach se escondem, não se revelam, com medo de retaliação das suas famílias ortodoxas, ultra-ortodoxas ou religiosas. Porque os judeus ortodoxos acreditam que Jesus foi um profeta, não. Mas ele não era o Messias, e ainda há de vir o Messias. Alguns, por benevolência, acreditam que ele poderia ter sido um profeta, mas outros que ele era um embusteiro. Observe que os próprios discípulos de Cristo foram visitar Pilatos e disseram assim: olha, Pilatos, põe guardas no túmulo dele, porque quando ele estava vivo, andavam dizendo que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Vai que os discípulos dele roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Então o segundo embuste vai ser pior do que o primeiro. Coloca a guarda lá para poder assegurar isso. Sim. Então o sentimento dos judeus por Cristo é negativo. Paulo diz isso em Romanos 11, que o coração deles foi endurecido, a mente entorpecida. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, e têm olhos, mas não veem, até o dia de hoje. Por isso que nós fomos agregados à igreja judaica, enxertados, né? E hoje somos milhões e milhões, não é? Que fazemos parte dessa igreja judaica, aquilo que se chama igreja denominacionalista. Alguns dizendo que somos a noiva, não é? Na verdade, nós somos noiva como enxertados em Israel, porque o espírito da noiva é para Israel. A nova aliança é para Israel. Sim.
Nós nos utilizamos dessa nomenclatura porque já fazemos parte do corpo. A igreja hoje, ela deixa de ser noiva para ser o corpo vivo de Cristo. Por isso que no arrebatamento, antes que o Senhor volte à terra, ele chama o seu corpo para se juntar à cabeça. Ah, sim. Esse corpo se juntando à cabeça, o cabeça que é ele, é nas bodas do Cordeiro. E depois ele volta com o seu corpo para celebrar as bodas durante todo o milênio. Ele encerra o Armagedon, salva o remanescente fiel de Israel, entra em Jerusalém para reinar o reino milenar. Que a igreja não estuda isso. Os pastores não ensinam, porque não aprendem, salvo maravilhosas exceções. Então nós estamos falando do fim do mundo mesmo. Não. Ontem foi segunda. Ontem foi segunda. Foi segunda. Foi ontem. Eu estive na Rádio Melodia, debatendo lá com o bispo Gualberto, Davi Gualberto, meu querido amigo. E conheci ontem o pastor Paulo Silva. E fiquei impressionado com o pastor Paulo, que é um estudioso da escatologia. Paulo Silva ou Paulo Júnior? Paulo Silva. Paulo Silva, Paulo Silva. É da Igreja Assembleia de Deus do Boqueirão, em Araruama. E, olha, eu fiquei muito feliz em saber que existem ainda colegas, né, que saíram da caixa, que estudam a história de Israel. E ontem foi um debate muito bom, um debate muito amigável e muito esclarecedor. Mas, de um modo geral, o Paulo Silva, por exemplo, Davi Gualberto, são exceções, porque na maioria dos colegas, eles refutam o estudo da escatologia. Ignoram, né? Não tem muito essa... Nas igrejas você não tem muito essa conversa. Eu tenho um pastor, amigo meu, da Bahia, pastor Jorge Bezerra, que este ano, no mês de julho, eu realizei lá o 11º Congresso de Escatologia. Há 11 anos que eu sou o orador oficial da Filadélfia, a primeira igreja batista de Salvador, no ministério do Jorge Bezerra. E o Jorge Bezerra é um pastor tradicional da igreja batista, ama a escatologia, é escritor na área de escatologia. Eu fui quem editei os livros dele de escatologia. E a queixa dele é de que na Convenção Batista Brasileira, da qual ele participa há mais de 30 anos, sem faltar uma, não se fala de escatologia. Não se debate nada sobre escatologia. Porque apesar dos sinais, e estou falando como, sei lá, uma questão de geopolítica, eu acho que aqui até quem é descrente vê que tem um comportamento diferente de guerras e previsões de guerras. Quem é descrente é o mundo. Nós estamos falando primeiro da igreja. Existem denominações que refutam o estudo escatológico como se fosse o inimigo. Por exemplo, algumas igrejas reformadas não creem no milênio, não creem que Israel ainda faz parte da economia divina e que não saiu do jogo e que agora, nesses últimos tempos, aí está com a bola nos seus pés. Virou foco de novo do para mundo, o desencadeamento escatológico, para o gran finale escatológico, para a apoteose escatológica, cujo objetivo é a volta de Jesus. Que eu acho que é o tema mais discutido, né? Jesus pode voltar a qualquer momento, mas tem uns sinais antes disso, não tem? Não, os sinais são sinais para a sua vinda física e visível. No entanto, não há sinais para o chamado do corpo, para se juntar à cabeça. Entendi. Isso é o arrebatamento. Então a gente não está nesse tempo de arrebatamento ainda. Estamos no tempo do arrebatamento. Por isso o arrebatamento é iminente. Então era isso que eu estou falando. E quais são esses sinais? Assim, não há sinais. Não há sinais? Não há sinais específicos para o arrebatamento. Há sinais descritos em Mateus 24,
em Mateus 25 e nas profecias, para a volta física do Senhor à terra. Mas para o chamado do corpo, para se juntar a ele como cabeça, não há sinais. E eu achei que era a mesma coisa. Eu achei que quando Jesus voltasse, ele arrebataria a sua igreja. Voltasse aonde? Voltasse para a terra. Não. Paulo diz que Jesus não veio para a igreja e nem volta para a igreja. Porque a igreja vai ao seu encontro nos ares. Ah, entendi. Não é? Paulo diz que seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, e aquilo que é mortal se transformará em imortal. E eu acho que é isso que é o clamor, né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, ele diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Isso quer dizer que existe uma geração que vai estar viva, a geração do arrebatamento, que vai sair da vida para a vida. Não vai experimentar a morte, né? Sai da vida mortal para a vida imortal, no ato do arrebatamento. Sim. Isso é uma ação metafísica, metaquímica, quântica, quando nós seremos revestidos de uma matéria subatômica desconhecida pela ciência, que é exatamente semelhante ao corpo de Jesus quando ele sai do túmulo. A transfiguração. Não a transfiguração. A transfiguração ainda era mortal. A ressurreição. Ah, tá. Não é? E quais são esses sinais que evidenciam o tempo que a gente está vivendo agora? A transição do 6º dia para o 7º dia. E você está citando Gênesis? Eu estou citando Pedro, estou citando Salmos 90 e estou citando Gênesis. Porque no Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º contemplou, santificou, promoveu o repouso. Aquilo que o escritor sagrado, que reputa a Moisés, disse descansou. É um termo... É uma antropomorfia, é um termo antropomórfico do autor sagrado para exibir algo da natureza divina. Sim. Porque Deus não cansa. Sim. Então não é descansou. Ele estará contemplando, estará dando consequência ao reino na terra. Porque Jesus nunca foi rei na terra. Verdade. Ainda não aconteceu. Zacarias 14, versos 9, diz assim: e ele será rei sobre toda a terra, e um só será o seu nome. Como? Jesus nunca foi rei sobre as nações, não é? E ele tem que ser. Sim. Ele vai reinar o milênio literal aqui da terra. Sobre todas as nações. Com o seu corpo, sobre todas as nações. As profecias, tanto do Gênesis, como de Deuteronômio, Levítico, e dos profetas, Daniel, Jeremias, Zacarias, Isaías, fala abundantemente do reino milenar. E Jesus fala do reino milenar, quando ele mostra a João, no capítulo 20 de Apocalipse, descreve os 1000 anos. 1000 anos em que Satanás estará preso, sim, para não mais seduzir as nações. Aqueles que sobreviverem do período da grande tribulação e que se converterem a Cristo na grande tribulação serão acrescentados ao corpo e reinarão com Cristo os 1000 anos. Tem uma prova de fogo, então, para quem não se comportou... Quem não subiu no arrebatamento. Então ainda tem uma chance, né? Vai ter uma repescagem. Uma repescagem. Isso está lá no Apocalipse, capítulo 3, versos 10. Que virá uma grande tribulação para provar os habitantes da terra. Que são aqueles 7 anos, só que sendo 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Essa paz será proposta pelo anticristo, que encontrará o mundo em convulsão e vai de uma amenizar terceira guerra mundial, e ele sairá como o pacificador, trazendo não apenas uma ordem de paz, mas como o status
de um governo mundial único. Uma unificação de todos os países. Uma unificação econômica, religiosa e geopolítica, onde ele estará no comando junto com o falso profeta através do controle quântico e tecnológico. Sim, e você acha que essa figura do anticristo é uma pessoa? Sim. E você acha que ela já está viva? Está na Terra, não revelada. Não é criança, já é adulto? Porque os 6.000 anos já se findam. Ou seja, de Adão até aqui tem 6.000 anos. 6.000 anos, são os 6 dias. A gente está passando dos 6 para os 7. E no 7º dia da semana, você vê que a semana foi criada com 7 dias. E para Deus, como é que Deus conta essa contagem? De 1.000 em 1.000 anos. Sim. O tempo de Deus aí não está em questão. Deus não tem tempo. Deus é atemporal. Mas lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, você que está em casa, não é? Abra sua Bíblia, acompanhe. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, diz assim: Não quero, irmãos, que ignoreis tal fato, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Isso aí não é tempo de Deus, não tem nada a ver com o tempo de Deus. Essa expressão repercute aquilo que Moisés falou no Salmo 90, versos 4, que a virada da noite de ontem para o Senhor é como 1.000 anos. Isso quer dizer o seguinte, que Deus conta o tempo do homem de 1.000 em 1.000 anos. Deus não abriu o tempo e o espaço ad eterno. O tempo e o espaço faz parte de uma idade chamada Cronos, que é a idade cronológica, que é um ponto na eternidade. A cronologia é um ponto na eternidade. E essa cronologia tem 7 anos para acontecer, que são 7 dias para acontecer, que para Deus são 7.000 anos. Para o homem, 7.000 anos. E para Deus, 7 dias. Então, ele conta o tempo da humanidade de 1.000 em 1.000 anos, a partir da criação. Então, a partir de Adão, passaram-se 1.000 anos, para Deus é como... um dia. Passaram-se 2.000 anos, para Deus como... 2 dias. Abraão veio aqui, no 2º dia. Sim. Passaram-se 3.000 anos, para Deus 3 dias. Passaram-se 4.000 anos, para Deus 4 dias. Jesus veio aqui. Depois de Jesus, tive mais 1.000 anos, mais 2.000 anos. Nós estamos aqui, no 6º dia. Só que a semana foi construída com 7 dias. Sim. Se a nossa geração está na sala VIP, é a geração de transição do 6º para o 7º, é porque ainda falta o 7º dia. E no 7º dia, lá no Êxodo capítulo 20, versos 8, Deus diz que vai santificar. O mundo, depois da queda de Adão, nunca foi santificado. Pelo contrário. Pelo contrário, a iniquidade, o pecado, aumenta a cada milênio, ao ponto de que a geração de hoje faz vergonha à geração de Sodoma. Verdade. Não é? Quer dizer, os da geração de Sodoma se envergonham do que a geração de hoje está fazendo. Por quê? Porque nós estamos na iminência de adentrar ao 7º milênio. Porque nesses 6.000 anos, o homem mandou no planeta. A vontade do homem imperou depois da queda de Adão. A queda de Adão é como se o casal matriz dissesse assim: olha, nós queremos a nossa independência, queremos ser como tu, já que não dá, agora temos a nossa própria vida. E viveram assim até hoje, os homens viveram assim. A humanidade optou por conhecer o bem e o mal, né? O bem e o mal. Então teve a sua própria caminhada, independente de Deus. Desastrosa. Aí Deus, na sua onisciência e sabedoria, disse assim: olha, então lembra-te do dia do sábado, que eu vou mudar a história dos outros 6 dias.
Nos 6 dias vocês podem fazer a sua própria obra. E qual tem sido a obra do homem nesses 6.000 anos? Matar, Só desgraça. roubar e destruir. Porque o agente que compôs o script, o autor do script para a vida do homem depois da queda é Satã. O diabo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. E que o mundo jaz no maligno. Então a humanidade são os protagonistas desse enredo, dessa novela humana, dessa saga humana que está vigorando até hoje. Essa realidade tem que mudar. Sim. Por isso que um dos objetivos da volta de Cristo não é levar a igreja para o céu, mas é santificá-la. É trazer o seu corpo, que é a igreja, é converter Israel para governar o 7º dia, que é o milênio, para fechar a semana. Eu achei que era uma ação de juízo. O juízo são os elementos necessários para a transição do 6º para o 7º. O Apocalipse de Isaías, no capítulo 24, diz que poucos homens restarão na terra. Meu Deus do céu. O Senhor está já pronto para executar o maior holocausto de todos os tempos. Mas é tipo uma outra pandemia? Só superado pelo dilúvio. Não só pandemias, mas guerras atômicas, onde se explodirão bombas de fissão atômica e também de fusão atômica, bombas de nêutrons, choques de meteoros com a Terra, porque a grande tribulação tem 2 origens. Uma origem humana, onde o homem vai atirar o seu próprio pé, está aí as guerras que estamos vendo. E um fator externo. E um fator divino, que é o próprio Deus perpetrando sobre a Terra juízos climatológicos e cosmológicos, através do desequilíbrio de astros que se chocarão com a Terra. Meu Deus do céu. E através de demônios, que entrarão de castas demoníacas, que entrarão no planeta para matar a 1/3 parte da humanidade. São os homens serão enxugados. São aqueles cavaleiros do Apocalipse? Não, os cavaleiros do Apocalipse é a cronologia dos acontecimentos. O primeiro cavaleiro é a paz. A paz é o próprio anticristo que vai trazer simular essa ideia de paz armada, não é? E a paz, ele virá para pôr fim esse conflito da 3ª Guerra Mundial, que está à vista, porque o estopim já foi aceso. E quem vai dar o pontapé nessa 3ª Guerra? O estopim é esse ataque do Hamas a Israel. Entendi. Assim como a Primeira Guerra, com o assassinato do imperador austro-húngaro, Ferdinando. Foi o estopim para desencadear a Primeira Guerra. E a invasão da Polônia por Hitler foi o estopim para desencadear a Segunda Guerra. Esse ataque de Gaza a Israel poderá ser o estopim para que outras nações, arroladas na profecia de Ezequiel 38, entrem nesta guerra para cumprir a campanha de Gog da terra de Magog. Esse é o assunto que está em alta agora, né? É inexorável. Se eu não me engano, a profecia fala que Israel estaria cercado pelos seus inimigos, né? Na verdade, o texto de Ezequiel 38, abra sua Bíblia, diz assim, que o Senhor tem algo contra Gog, da terra de Magog. Tá, e quem é Gog? Vou explicar. Príncipe de Rois, Meseque e Tubal. E o Senhor diz assim no versículo 4, far-te-ei que te volvas. Olha, trarei a ti e a teu exército, cavalos e cavaleiros, todos armados de espada e vestidos de armamento completo, escudos e paveses. E vos trarei a terra que se recuperou da espada. Aí ele começa a dizer, o Senhor,
as nações que vão se juntar a Magog, liderados por Gog, persas, etíopes, Gomer, a casa de Togarma. Essas nações estarão juntas a Gog da terra de Magog para invadir Israel pelas montanhas da Judéia vindos do norte. Agora, vamos analisar quem é Gog. Nesse livro aqui, prezado Victor, tem um artigo, uma matéria bastante explicativa acerca desta guerra. Você quer mostrar? Quero mostrar a capa primeiro. Ó. Tá certinho aqui? Mais para cima, mais para baixo? Esse livro está disponível, a gente vai colocar o link da disponibilidade aqui. E nesse livro tem um capítulo sobre Gog e Magog. Gog e Magog, está aqui. Gog e Magog, a última grande guerra antes da guerra do Armagedon. Gog e Magog não é Armagedon. Uhum. Gog e Magog junta essas nações, e eu vou explicar agora, se me permite, quem é Gog. Sim. Que o termo diz Gog da terra de Magog. Gog é um líder. Gog é um chefe. É um ministro, é um primeiro-ministro, é um presidente, é um czar, é um imperador, é um chefe, é um líder governamental da terra de Magog. Magog vem de onde? Magog vem de Jafé. Magog é um dos netos de Noé por Jafé. Uhum. Está aqui, vou mostrar. Um dos netos de Noé por Jafé. Olha aqui o organograma. Deixa eu botar assim que de repente dá para todo mundo ver aqui. Tá aqui. Então tem Noé. Noé teve cão sem Jafé. Olha a descendência de Jafé. Jafé teve Gomer, Magog, Tubal e Meseque. Exatamente. Cão teve Put, Cuxi, Ramá. Aí tá aqui o mapa também, ó. Mas aqui é o cerco da profecia de Ezequiel 38. Uhum. Não é? Então aqui você tem o sudeste da Europa. Da Europa. Aqui tá Magog, ó. Magog, que vai vir contra Israel vindo pelo norte. Então, Magog, segundo os historiadores, Flávio José, Plínio, o Moço, Heródoto, reputam Magog sendo os magogianos, antigos habitantes que eram chamados dos citas, que habitavam os Cáucasos. Os Cáucasos exatamente lá em cima, no planeta, onde era a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje Rússia. Não é? Hoje Rússia. Não é? E se você estudar a política externa de Vladimir Putin do ano 2000 até os dias de hoje, como eu faço, eu estudo a política externa dele. Uhum. Eu percebi que toda a aliança necessária da Rússia com os países citados em Ezequiel 38 já foi feito. Luva e bão. Meu Deus do céu. Certinho. Então, efetivamente... Por exemplo, fala da Pérsia. Que Magog ia se juntar à Pérsia. Quem é a Pérsia? Hoje é a Síria. O Irã. O Irã. Não, e o Irã tem material atômico. A Pérsia, que é o atual Irã, só mudou o nome para Irã em 1935. É recente, né? Com o Shah Reza Pahlavi. E em 1938 houve um acordo de proteção mútua entre a Rússia e o Irã, dando à Rússia a autoridade para, se o Irã for atacado por algum país, a Rússia poderá entrar na guerra em favor do Irã. Sim, país então, aliado. Essa aliança já está feita. A aliança com a Síria. Vladimir Putin
até mesmo Bashar al-Assad, botando armas químicas contra a sua própria população, Sim. o Putin o defende e o apoia incondicionalmente. E muitas tropas da Rússia já estão no sul da Síria, assim como o Hezbollah, do Líbano, e assim como o Irã, todos encastelados ao norte de Israel, em lugarejos do Líbano e da Síria, com exércitos russos, iranianos, não é? E o próprio grupo terrorista do Hezbollah. A Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia que era no o ano grande de 2014 como uma estratégia para dar estrutura administrativa e autônoma à sua base naval na cidade de Sevastopol, que está exatamente no sul da Crimeia. Que a OTAN quis recuperar e deu esse problemão, né? A OTAN não vai recuperar porque dali os russos têm acesso ao Mar Negro e passam pelo Estreito de Bósforo, em Istambul, acessam o Mar de Marmara, depois o Estreito de Dardaneles e saem no Mediterrâneo, onde municiam e equipam a cidade de Latáquia, no noroeste da Turquia, onde os russos também têm uma grande base naval totalmente armada e estão ali nos bigodes de Israel. Meu Deus então, do céu. toda a geopolítica para o ataque a Israel já está pronta. Ou seja, Israel está cercado há muito tempo, Está cercado há muito tempo, não apenas pelos árabes, que montam 1 bilhão e 500 milhões de árabes cercando Israel, mas também pela geopolítica da Rússia, do Irã, da Síria e do Líbano. Então, a guerra de Gog e Magog, do ponto de vista da geopolítica, já está montada. Então, esse gatilho de Gaza ali, né, com o Hezbollah, isso é o princípio de alguma coisa ou faz parte de um processo de sempre foram atacados? É o estopim, tá? É o estopim. A guerra não vence antes não acende um estopim. Observe que a Gaza, nem o Hezbollah, tem indústria em Gaza para reunir todo aquele arsenal vem de algum lugar, que demonstrou nesse ataque a Israel. Nós sabemos, isso não é de hoje, a imprensa internacional sabe, a inteligência de Israel sabe, os Estados Unidos sabem, o Egito sabe, que esses equipamentos, na maioria, vêm do Irã e atravessam para a faixa de Gaza através de túneis que tem com a divisa do Egito. Que eles descobriram alguns agora, né? E possivelmente, não agora, eles já sabem do túneis há muito tempo, e possivelmente de armas que os Estados Unidos mandaram para a Ucrânia, que podem ter sido desviadas para municiar também o Hamas na faixa de Gaza. Não, fora que os Estados Unidos, quando abandonou, né, sei lá, 3 ou 2 anos atrás, 1 bilhão em equipamento ali no Paquistão, eles estão usando isso agora, né? Exatamente. E é um gatilho perigoso que você falou agora que me chamou a atenção, é que como a Rússia não pode, entre aspas, atacar diretamente os Estados Unidos, ataca um aliado, né? O seu maior aliado no Oriente Médio, que é Israel. Ou seja, força os Estados Unidos a ajudarem nisso. Não apenas porque não pode atacar os Estados Unidos, mas porque a Síria, o Líbano e o Irã, né? E muitos países de fundamentalismo islâmico já são aliados à Rússia. Então, essa aliança prevista em Ezequiel 38, do ponto de vista geopolítico, já está montada. Então, essa guerra ela não vai parar por aqui, né? Provavelmente o objetivo dos muçulmanos, né? Não dos muçulmanos, mas dos globalistas. É dominar o território... Deixa eu explicar. Os globalistas querem a Terceira Guerra. Quem são os globalistas? Famílias ricas do mundo. Aquela BlackRock... os Rockefeller, os Bilderbergs, os Illuminatis, Clube de Roma. Esse grupo, esses homens poderosos estão reorganizados nesses grupos, né?
e já estruturam o governo do anticristo, através da Agenda 2030. A famosa agenda. Seus 17 ODS e 165 metas. Nesse livro aqui eu abordo isso, que está, de certa forma, estruturando o governo mundial único com uma grande constituição mundial. O objetivo da guerra é esse, né? Exatamente. Os globalistas querem, primeiro, enxugar o planeta. Uhum. Então, quanto mais pessoas morrerem, melhor. Para poder dar novamente um fôlego de sustentabilidade ao atual padrão de consumo e o padrão de desenvolvimento. Então, já existe essa intenção. E a outra intenção é romper com essa atual ordem mundial, que já vai aí há 50 anos, há 60 anos, depois da Segunda Guerra, e que se já exauriu. Por isso que o mundo, os governantes pedem uma nova ordem mundial, globalista, onde a economia estará sendo globalizada, onde haverá um controle absoluto da terra, uma moeda única, da água, da produção, da criação de gado, e a economia será totalmente controlada com o Drex. Drex no caso do Brasil, né? Mas haverá uma moeda única internacional, onde não haverá fuga de controle. Sim. E chegamos, vamos dizer assim, ao ponto de que a tecnologia, através do 5G, do 6G e da tecnologia quântica, já pode operar todo esse controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Na verdade, o falso profeta vai, baseado nessa tecnologia, engendrar a marca da besta para cumprir o Apocalipse capítulo 13, versos 16. Ninguém poderá participar do mercado, nem para comprar, nem para vender uma colherzinha, nem um boi, uma casa, se já não estiver... Nem comida, né? Nem comida, vinculado a esse sistema da economia global. Então você acha que a marca da besta é uma capacidade de comprar e vender? A marca da besta é um passaporte eletrônico e de crédito, não é? Para abrir portas para você ir ao mercado. Essa marca vai abrir portas de avião, vai abrir portas de mercado, vai abrir portas de instituições, de repartições públicas. Quem não tiver a marca nesse tempo não viverá clandestinamente, não é? E perseguido, provavelmente. E perseguido, no Apocalipse capítulo 20, versos 4, diz que muitos serão degolados, porque não aceitaram a marca e se entregaram a Cristo nesses últimos dias. Meu Deus. A marca é para o segundo período da grande tribulação, dos 3 anos e meio restantes. E ela virá do falso profeta, que é a besta que vem da terra, para controlar toda a economia. E vê também a parte de adoração. Tem essa exigência. A marca não vem simplesmente como uma leitora tecnológica. Ela vem como uma marca de adoração, porque é necessário adorar o anticristo para receber a marca. E por isso que o falso profeta já acelera os últimos detalhes para o grande ecumenismo mundial através da tem Dubai, Casa de Abraão, em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, que todas as religiões podem ser... Onde foi construída a Casa de Abraão, no mesmo terreno, onde ali está uma mesquita, uma igreja cristã e uma sinagoga, unificando as religiões com o fulcro de adorar o anticristo. Você fala muito do falso profeta, é um líder religioso? É um religioso. Provavelmente o Papa. Olha, o Francisco veste a roupa, porque o ministério do Francisco, desde quando ele foi empossado, é no sentido de fazer o grande ecumenismo no mundo, o que já está pronto.
Entendi. E tem uma profecia também que fala sobre essa chegada do fim dos tempos, que não é só a marca da besta, mas fala também sobre uma besta que sai do mar com várias cabeças e tem uma... Não, isso é Apocalipse capítulo 13. E tem uma mulher nas costas, né? Não, isso já é Apocalipse 17. Juntei os Apocalipse. A besta que vem do mar são dois entendimentos. O que é a besta? Besta é uma terminologia trazida nas Escrituras a partir de Daniel capítulo 7. O anjo mostra a Daniel como Deus vê os reinos humanos. Então, Deus vê os reinos do homem como bestas feras. Porque Daniel viu o leão. O que é o leão? Uma besta. Sim. Um leopardo. O que é um leopardo? Uma besta. Um urso. O que é um urso? Uma besta. Os governantes, Deus vê como bestas feras. Já lá na interpretação do sonho de Nabucodonosor, ali já é a visão do homem acerca do seu próprio poder. Sim. O homem vê como metais preciosos. Deus vê como besta. O homem vê como metais preciosos. A cabeça de ouro, que é a Babilônia. Sim. Peito de prata, que é a Pérsia. Os quadris de bronze, que é a Grécia. E as pernas de ferro, que é o Império Romano. Esses mesmos reinos, no Daniel capítulo 7, já é a visão de Deus a respeito de como Deus vê. O leão é a cabeça de ouro. Tá. O urso é o peito de prata, a Pérsia. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas é o quadris de bronze da estátua. Entendi. E a Roma, de onde sairá as 10 cabeças com os chifres e o chifre pequeno, por isso que virá de Roma, é a besta que vem do mar, que é híbrida. É a mistura de todos os reinos. Mas por exemplo, a estrutura naval de algum país? Não, esse mar são as nações. Tá. São os povos. O mar, na Bíblia, significa os povos. Está lá no Apocalipse capítulo 17. Sim. Então, o anticristo será eleito pela democracia. A democracia é quem vai eleger o anticristo, porque ele não vai tomar o poder. Ele será levantado entre as nações. Escolhido, né? E eleito e aclamado para reinar o mundo globalizado. E depois adorado, né? Por livre espontânea vontade e opressão. Exatamente. E qual é a marca que você vê assim, a marca não, mas o episódio, né? A bandeira que você vê hoje que é mais crítico, que anuncia mais próximo o fim das coisas. É a guerra. Por exemplo, o Putin é uma figura que está aí há, sei lá, anos. Quantos anos o Putin está no poder? Do ano 2000 para cá, do ano de 1999 para cá. Então, tem 23 anos, 24 anos. Qual é o sinal que você vê que mais te preocupa, assim, em relação ao tempo do fim? Nada me preocupa. Eu sei do que vai acontecer comigo e com a minha família que serve ao Senhor. Nós seremos arrebatados antes da ira. Porque você vê, uma guerra é triste. Muito triste. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá em Gaza ou na Ucrânia. Vimos o que aconteceu no Paquistão, lá na China. E em todo momento, guerra é triste. Sim. Você imagina uma guerra onde o mundo inteiro será sacudido. Momento em que as 10 placas tectônicas irão se mover simultaneamente. Meteoros. Quando o meteoro Absinto, que os astrônomos já estão prevendo a sua queda, eles não falam, mas estão preocupados com a Apófise 4. Que está na rota da Terra. Que já está, pode acontecer um choque. Eles não sabem quando, eles falam isso, mas que vai acontecer, vai. Imagina em que estado ficará esse planeta. Haverá um enxugamento da população mundial. Sim. E haverá algo terrível.
Por isso que o Senhor nos garante nos livrar da ira. Que é o cálice da ira, esse? O cálice da sua ira, que é o dia de Cristo. O próprio Cristo é quem vem pisar o lagar, julgar as nações. E em algum momento tem o trono branco também, né? O trono branco já é para depois do milênio. É a reta final do final do final. É depois do milênio. Primeiro acontece esse julgamento da terra para começar o reinado de Cristo. Uhum. Aí Cristo reina os 1000 anos. E no final dos 1000 anos, aí vem o trono branco para o julgamento final. Né? E o juízo final. E é um episódio caótico, aconteça o que acontecer, né? E eu queria que você, para a gente encerrar, usasse aquela câmera ali de referência para você, de alguma forma, compartilhar uma mensagem de despertamento para quem está vivendo uma vida... Eu quero trazer uma mensagem de despertamento para a igreja. A igreja só tem 2 motivos para se preocupar nesses últimos dias. Não é 3 nem 4, são 2. Pena que muitos pastores vão ouvir isso e vão dar de ombros. Como são pastores, talvez não me lancem em impropérios, mas muitos irão dar de ombro e continuarão com a sua vidinha regalada e com suas empresas religiosas. Porque hoje a igreja, para muitos ministérios por aí afora, deixou de ser o corpo vivo de Cristo. Sim. Para ser corporações do capitalismo central. Deixou de ser um organismo vivo para ser uma organização lucrativa. Uhum. Esses pastores nem me ouvem e muito menos me chamam em suas igrejas. Sim. Porque não suportariam a sã doutrina. Mas aqueles que temem a Deus e que estão apacentando seu rebanho no temor do Senhor, eu consigo sintetizar aquilo que a igreja deva fazer nesses últimos tempos, que são 2 movimentos. O primeiro movimento é jogar a tarrafa. A tarrafa é uma rede de pesca. Ela é uma rede circular, onde o pescador faz um movimento com o corpo e lança esta rede e ela se abre no mar. Na periferia dessa rede tem chumbo e ela faz com que a rede desça sobre os peixes. A tarrafa da igreja é o Evangelho. Então a igreja tem que ter como agenda principal nesses últimos dias lançar o Evangelho onde possa, de maneira muito objetiva, de maneira contundente, para tirar muitos que hoje seguem a passos largos para o inferno. Esse é o primeiro movimento da igreja. Reforçar o evangelismo. Ganhar vidas que possam, porque o tempo chegou. E o outro grande movimento que a igreja deve fazer é o que estamos fazendo aqui. Edificar o seu próprio corpo, através do estudo das profecias. Voltar a se apaixonar pelas Escrituras. Trazer e substituir essa agenda festiva da igreja por uma agenda do estudo da palavra. Porque tem muitos congressos, muitos shows gospels, muita cantilena. A igreja quer enfeitiçar aqueles membros ou possíveis membros que possam ir para a igreja e tome-lhe música, tome-lhe canções, tome-lhe mantras. A grande parte dos louvores da igreja hoje são verdadeiros mantras heréticos, que não têm base bíblica, mas que fala ao ego das pessoas.
Canções que são entoadas para louvar aqueles que estão entoando. Porções das escrituras que são colocadas nas canções que causam emocionalismos apenas. Canções que falam que temos que entrar no terreno do inimigo para tirar de lá tudo aquilo que ele nos levou. Só heresia. Canções que falam da roda grande dentro da roda pequena, mas que ninguém sabe do que se trata. Não conseguem entender que a roda grande é o próprio Deus e que a roda pequena somos nós. Que mesmo ele sendo grande, transcendente, não se subsiste apenas na sua transcendência, mas ele emana, e na sua imanência, como roda grande, ele também está aqui dentro desta roda pequena. Não é? É esse o grande milagre do Pai. E é poderoso essa que mensagem. Ele, sendo grande, não se contentando ser grande, procura a mim e a você, para habitar dentro de você. Portanto, nesses últimos dias, a igreja tem que se aprofundar nos estudos da escatologia bíblica. Não, e é poderoso essa mensagem de despertamento que a gente pede para os convidados, porque você vê que os convidados de fato rasgam o coração, né? É urgente os pedidos, não era uma coisa quando convier, quando você sentir à vontade, mergulhe na palavra, não é. E é por isso que tanta gente é enganada, e é por isso que as igrejas não colhem os frutos que desejam colher, né? Porque talvez o plantio esteja errado. Tem poucas igrejas de fato que têm pregado a verdade e elas são incríveis. Existe até um movimento aí entre as igrejas de você visitar as igrejas locais, né? E ganhar os bairros. E tem um movimento aqui na ilha, por exemplo, que eu acho fascinante, que é através das células. Igrejas diferentes se conectando, assim, sabe? Através de células, né? E a gente, né? Uma pessoa se conectando a outra com carinho e com afeto. E eu queria te agradecer por ter vindo hoje. Queria que você explicasse, para a gente terminar, o teu ministério, como é que é? Escaton. Escaton. Escaton de escatologia. É o escaton de Deus, é a apoteose, é o grande finale, é a parousia, é a volta de Cristo. A gente está no grande final, então. É a nossa agenda. Sim. É a agenda mais importante que o crente tem na sua vida cristã. Qual é essa agenda? O nosso encontro com o nosso Rei, que lindo isso, nos ares, para selarmos o corpo e a cabeça e recebermos galardão. Sim. Não é? A igreja, por exemplo, não sabe o que é o galardão, mas é necessário que entendam, porque somente depois de que o corpo esteja galardoado, poderá voltar à terra para reinar os 1000 anos com Cristo. E é um outro estudo a respeito das bodas e do galardão. Quem sabe um outro podcast. Com certeza, escreve aí as tuas perguntas, né, nos comentários para a gente ter as respostas dele. Vamos criar um bate-papo legal aqui. Se ficou alguma dúvida, manda para a gente também. Aqui embaixo, na legenda, estão as informações de como você pode acessá-lo no YouTube também, como você pode acessá-lo nas redes sociais, como você pode comprar esse material que ele deixou aqui disponível para nós. E eu queria te agradecer demais. Tem um último pedido a fazer, você pode indicar alguém para sentar na sua cadeira no próximo podcast. Você citou a sua filha e citou também o Paulo Vieira. Não, Paulo Silva. Paulo Silva. Assembleia de Deus do Boqueirão, em Araruama. Em Araruama, que você vai estar lá agora, né? Não, ele está marcando talvez para o dia 1, 2 e 3 de dezembro. Sim. Vai depender de uma viagem que ele tem que fazer no dia 4. Ele está estudando essa data. Domingo que vem eu vou estar no Ministério Ágape. Pastor Geraldo, que é Araruama. Araruama também. Também. A tua agenda está em Araruama na semana que vem. Então, lembrando que semana que vem é dia... Primeiro não, né? Dia 30. Então, a gente está falando aqui de outubro, 30 de outubro, a gente vai entrar agora em novembro, é isso? Acabou o ano já. Acabou o ano. Pastor, obrigado pela tua visita aqui. Deus abençoe. Obrigado por ter compartilhado o teu coração aqui com a gente, compartilhado o Desperta. Desafio a você a conversar com os colegas pastores,
para a gente fazer aqui um congresso de escatologia, ou mesmo um seminário, dia inteiro, de 9 às 18. Sim, tá aí. Estudando escatologia. Eu tenho muito estudo, muito conteúdo, tudo feito em PowerPoint, Prezi, Flash, não é? Tenho tudo isso para mostrar a geopolítica de todo o contexto que estamos vivendo nos dias de hoje. Eu tenho 5 igrejas aqui na minha cabeça, aqui na ilha, para te apresentar, e eu acho que vai ser positivo. Tá? Deixa a tua pergunta aqui pra gente levar para ele. Corre lá pro Instagram, que a gente postou uma foto de hoje, marcou ele, aí você pode ir direto pro Instagram dele. Gente, Deus abençoe, até a próxima. Shalom.